Sejam bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente vai falar sobre saúde com a Nafice Araújo, que é responsável pelo Departamento de Reumatologia no Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Obrigada por participar aqui do nosso podcast da Alesp. Obrigada, Nani. Eu agradeço imensamente o convite. Bom, já vamos começar então falando sobre a estrutura do Hospital do Servidor. O que tem ali disponível para os usuários? É um hospital de grande importância no estado de São Paulo, né? Porque ele oferece absolutamente tudo dentro da saúde, voltado para o servidor. São todas as especialidades médicas existem no Hospital do Servidor Público Estadual. E além de termos os atendimentos das diferentes especialidades, nós também temos atendimentos das várias doenças que existem dentro das especialidades, né? Tem um hospital terciário que trata doenças de moderada a alta complexidade. E quanto tem ali uma expectativa dos usuários de quantos atendimentos, até pensando no departamento da senhora, na reumatologia, quantos pacientes temos agora de servidores que procuram o hospital? Na reumatologia, nós estamos atendendo, em média, entre 1.000 a 2.000 pacientes mês com doenças reumáticas, as mais variadas. Nós fazemos desde o atendimento de uma doença com menor complexidade até aquelas com alta complexidade. Bom, a gente vai até abordar daqui a pouquinho todas essas doenças né, que envolvem a reumatologia, mas ainda para tentar entender a estrutura que a gente tem aqui do hospital. Para quem está assistindo a gente que não conhece o Hospital do Servidor, ele também, o atendimento também se estende para os familiares? Como é que funciona? Sim, sim. Hoje a gente está atendendo no servidor em aproximadamente 1.200.000 vidas, 200.000 vidas. Né? Isso, sim, se estende ao usuário e aos seus agregados, né, os familiares. E a gente tem visto cada vez mais essa procura ao Hospital do Servidor acontecer, por vários fatores. Né? Até porque é um hospital que tem uma quantidade muito considerável de pacientes geriátricos, né? As pessoas é considerado um hospital do idoso, embora a gente atenda desde do recém-nascido, né? Atende todas as gerações, mas a gente tem uma parcela muito grande de pessoas acima de 60 anos de idade, né? Inclusive a enfermaria de geriatria ela é enorme, é gigante. A gente tem um trabalho muito voltado para o paciente geriátrico no Hospital do Servidor Estadual. Bom, até falando, né, você mencionou essa questão de ter uma procura muito grande. A gente viu também no início da pandemia, já desde o início da pandemia, vem nesse movimento aí de encarecimento dos convênios, de um valor muito caro, as pessoas também perdendo renda. Vocês notaram um aumento da procura? Sim, é exponencial. Cada vez mais a gente percebe o quanto esse aumento está acontecendo. E eu acredito, sim, a pandemia teve um papel importante nesse encarecimento, mas não acredito que tenha sido só a pandemia. A gente já vem observando isso ao longo dos anos, né? Que está existindo essa procura maior pelo servidor estadual, pelo custo mesmo da medicina suplementar e também pelo que o hospital oferece, né? Como é um hospital que tem todas as especialidades e a gente dispõe de exames, né? A gente tem laboratório próprio, né? Temos alguns também laboratórios associados fora do Hospital do Servidor e temos também possibilidades terapêuticas. Tem uma farmácia dentro do hospital, isso facilita muito para o usuário, né? Então eu acho que o hospital realmente ele oferece condições muito interessantes para tratamento de praticamente todas as doenças. Bom, para além desse atendimento aos servidores, você mencionou que tem esse laboratório próprio. Quais outras contribuições o EANSP traz? Eu sei que também tem uma questão ali de formação, né? Quais são essas contribuições para além do atendimento aos servidores? Sim, o servidor, então, ele trabalha bastante com assistência, mas também com aprendizado. Né? Eu, por exemplo, sou
médica assistente e preceptora de ensino. Então, nós formamos especialistas, né? Nós trabalhamos com residência médica para todas as especialidades. Então, esse é o outro lado que o hospital oferece, né? Aprendizado, educação continuada. Então, e a gente forma, então, especialistas que vão se dirigir a todo o território nacional. Né? Então, esse trabalho é muito importante que o servidor faz, né? E atividade acadêmica, né? Então, a gente temos pós-graduações também, né? Tanto a nível de mestrado como doutorado, nas várias áreas da medicina. Bom, desde a criação até do IANSP tem uma relação muito forte aqui com a Alesp, né? Porque foi ali um projeto que não foi, que acabou não indo para frente, mas que sensibilizou os parlamentares e aí eles viabilizaram o hospital. Eu queria saber como que a Alesp pode contribuir com o trabalho feito lá por vocês no IANSP. E no Hospital do Servidor, né? Isso. Então, como o crescimento é contínuo, né, do número de atendimentos, realmente a gente acredita que isso poderia, que a gente teria que ter um número maior de profissionais trabalhando no hospital, né? Mas talvez isso distribuir mais esses atendimentos por mais centros, né? Médicos distribuídos pelo Estado. Nós temos alguns, mas é pouco. Para essa demanda é pouco. Acho que a gente está com 13 centros distribuídos pelos principais municípios, mas ainda é pouco. Aí são municípios maiores também, né? Sendo que tem pessoas de municípios menores que também precisam muito disso. Exato. Então, acho que tem que aumentar. Tem que aumentar em estrutura física e em material humano. Né? Todos os profissionais, tanto médico, fisioterapeutas, enfermagem, a gente realmente precisa de um número maior de profissionais dentro da área, todas as áreas. Você diria, inclusive, que esse é o maior desafio, então, neste momento para vocês, para a atuação? Sim. A gente precisa de mais recursos e, além disso, a gente tem que ter a valorização dos profissionais. Né? A gente está cada vez mais percebendo um déficit em relação à valorização. A questão de honorários é muito importante, sim. Nós estamos na maior capital da América Latina, com um custo altíssimo, e os salários encontram-se, de certa maneira, congelados. Então, tanto é que a gente precisa não só de concursos, por exemplo, para que essas pessoas venham até nós, mas a gente tem que dar condições adequadas, né, estruturalmente falando, e também o retorno do ponto de vista financeiro, para que essa pessoa queira ficar no servidor, no IANSP. Né? Hoje nós temos realmente uma parcela de médicos que optaram por fazer plantões, né, do que seguir um atendimento de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, né? Então, a gente tem observado muito isso, principalmente com os novos médicos. Essa migração, acho que a gente pode dizer assim, desses profissionais que deixam as clínicas, né, para fazer plantão, isso deixa a população desassistida? Qual que é o principal aí prejuízo para a gente ter esse novo método aí de atuação dos profissionais, deles preferirem o plantão do que atuar de segunda a sexta? De certa maneira deixa, né? Porque a gente precisa de mais médicos atuando, né? No dia a dia, né? Nos atendimentos ambulatoriais, nas enfermarias, né? Então deixa, né? A gente tem que ter, de fato, a gente tem que trabalhar em todas as esferas, né? Desde a urgência até o atendimento ambulatorial e dentro do hospital, da rede hospitalar. Agora, para o segundo semestre, tem um projeto que o governo está estruturando ainda, não tem muitos assim detalhes, mas que basicamente seria transferir ali 5% dos recursos que são obrigatórios para a educação, transferir para a saúde. Queria saber, a senhora acredita que é uma boa medida, que deve dar um impacto positivo para o trabalho de vocês? Sim, é interessante. Né, a gente fica feliz com essa perspectiva, né, embora acredito que a gente precise de mais. Né?
Mas é muito bom saber que está existindo uma preocupação voltada para o nosso instituto. Bom, agora até passando para a parte de saúde, né, para a parte que a senhora é especialista. Então, falando dessa questão das doenças reumatológicas, quais são as doenças reumatológicas que a gente tem hoje em dia? Os tratamentos, eu sei que tem ali o que você disse, né, as de maior complexidade e de menor complexidade. Então, qual que é a diferença entre essas? A reumatologia, então, é uma área da medicina que trabalha com todas as doenças que comprometem o sistema locomotor. Isso inclui articulação, músculos, osso, tendões, bursas, né? E algumas doenças podem afetar outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, a pele. Né? É o caso do lúpus, do né? Lúpus, exato. A pele, o sistema hematológico, as células do sangue, o cérebro, os rins, pulmão, coração, vasos, né? Então, ela realmente é uma especialidade que ela é muito abrangente. Então, eu posso tratar um paciente com uma tendinite, né? E também posso tratar uma lúpica com uma vasculite cerebral, como se fosse um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso que eu ia perguntar para traduzir aqui para a gente. Qual que é o diagnóstico desse diagnóstico aí que você falou para a gente? Sim, exatamente. Desde então, de uma simples bursite, uma bursite no joelho, por exemplo, ou no quadril, trocantérica, até um acometimento renal, que o lúpus com muita frequência pode causar, que a gente chama de nefrite, né, que, na verdade, a gente trata doenças inflamatórias. Então, é uma especialidade que trabalha muito com dor e inflamação, né? O que a gente tem em comum entre várias delas é que elas têm um predomínio desse comprometimento das articulações, mas não é só nas articulações, né? Então, osso, músculo, né? Toda essa região ao redor das juntas, né? E outros órgãos. E aí eu não tenho um só reumatismo, né? Como é muito conhecido, assim, geralmente as pessoas falam, eu tenho um reumatismo, né? Não é bem assim. São várias doenças, são quase 200 tipos de doenças reumáticas, né? E desde aquelas que são que podem comprometer, por exemplo, somente o osso, como a osteoporose, né? Até aquelas que comprometem a toda a região da coluna. Então, eu posso ter uma dor lombar, né? Uma dor na região cervical, e é reumatismo, já é doença reumática. Aí eu tenho que ver exatamente o que está causando aquela dor, que pode ser desde um tumor, em alguma região, como por exemplo a coluna, ou uma hérnia que está comprimindo o nervo, ou uma infecção entre os discos vertebrais. Então, isso na coluna, por exemplo. Mas eu posso também ter o que a gente chama de doenças autoimunes, que são as doenças onde há comprometimento inflamatório em vários tecidos, não só nas articulações, por produção de anticorpos contra os próprios elementos celulares. Né? Então, ela é muito abrangente. Eu posso ter doenças que podem afetar os vasos, que eu vou chamar de vasculites. Aí eu posso ter doenças que comprometem pequenos vasos, médios vasos e grandes vasos. E a cada uma tem um nome para isso. Né? Não tem assim, não é um nome só e aí o nível é 1, 2 ou 3. São vários nomes diferentes ainda para uma questão que pode ser até semelhante. Exato. E quais são os primeiros sintomas normalmente de uma doença? Vamos dizer aí, porque a pequena complexidade, como você mencionou, uma tendinite, a gente já sente a dor e já suspeita ali pelo menos, né, se ela se prolonga. Mas dessas doenças que podem ser de uma maior complexidade, quais são os primeiros sintomas? Tem algum em comum? Sim. São pacientes, então, que apresentam muitas manifestações de inflamação, né? Então, não é uma dor, uma dor articular leve, digamos. É uma dor na articulação que ela tem algumas características. Os pacientes
costumam cursar com artrite, que aí a articulação ela fica inchada, vermelha, quente, né? E a pessoa, ela não vai ter a dor só depois que ela exerce uma atividade ou força a articulação. Não, é uma paciente que começa a apresentar uma dor mesmo em repouso. Né? Então, isso é uma característica que chama muita atenção da gente. Então, dor articular com processo inflamatório, né? Que acontece durante o período noturno, ou mesmo quando a pessoa acorda. Teoricamente, ela está descansada, mas ela está com a dor, acorda com a dor. E é uma dor que se prolonga. Ela não é rapidinha, assim, acordei, estou meio durinha, e aí vou me esticando e está tudo bem. Não, vai ficando. Né? Fica meia hora, 1 hora, e a pessoa começa a ter limitação de fazer os movimentos comuns, né? De acordar, de escovar os dentes, segurar uma xícara, né? Porque está doído, está inflamado. Então, isso é uma característica importante, é uma dor de caráter inflamatório. Isso eu posso ter, a pessoa pode ter desde as pequenas juntas, né, das mãos, dos pés, até em grandes articulações, ombro, quadril, joelho, tornozelo, né, na coluna. Existe, por exemplo, um tipo de artrite que a gente chama de espondiloartrite, que ela adora comprometer a coluna, o tronco, mais do que as juntas periféricas. Né? E aí a pessoa acorda, está toda travada, não consegue... Como um robozinho, então, né? um robô, não consegue levantar, não consegue flexionar a coluna, né? E esse grupo de espondiloartrite é muito interessante. E cada uma tem algumas características. Por exemplo, a espondilite anquilosante, que é uma espondiloartrite, ela tem uma preferência pelos homens, mais que pela mulher, né? E adultos jovens, assim, entre 20 e 30 anos de idade. É uma doença que pode comprometer muito a vida de uma pessoa. E, a princípio, essa pessoa pode achar que é só uma dor na coluna por excesso de atividade ou falta de atividade, né? Existe aí uma dor que a gente pode considerar normal por causa desses fatores aí que você mencionou? Né? Você questionou sobre doenças que tendem a ser de maior complexidade. Então, é uma dor articular de caráter inflamatório, né? Que eu posso ter nas várias articulações do meu corpo. Agora, eu posso ter na dor articular que ela não é bem inflamatória, ela é mais mecânica, né? Que aí sim eu posso ter um grupo grande de doença, que são doenças mais voltadas para uma dor realmente que tem a ver um pouco mais com esforço. Aí eu tenho dor na coluna mecânica, lombalgia mecânica, de alguém que trabalha muito sentado, por exemplo, né? Que o paciente que está com muito sobrepeso, está com obesidade, que não faz exercício, né? Uma dor que tem muita característica de dor muscular, na verdade, também. E aquela que é a mais famosa, doença reumatológica, que ela é uma dor menos inflamatória, que é a osteoartrite ou artrose. Né? Então, esse grande núcleo de doença que tem pouca atividade inflamatória, eu vou chamar de artrose ou osteoartrite. Tá. De fato, a doença reumática mais comum e que a maioria da população vai ter em algum momento da sua vida, principalmente depois dos 40 anos de idade. Não tem como fugir da osteoartrite ou artrose. E né? Qual que é o tratamento nesse caso específico? Já que não tem como a gente fugir, ou tem alguma forma de prevenção antes do tratamento? É possível a gente poder, digamos assim, ter uma dor, controlar melhor a evolução da osteoartrite e, por conseguinte, a dor, né, nessa doença. Então, ela compromete tanto o homem como a mulher, mas predomina nas mulheres, né? Começa a aparecer essa degradação da cartilagem, que é como se fosse uma capinha que cobre os ossos, né, na articulação, só que não compromete apenas a cartilagem. Vai comprometendo o osso embaixo da cartilagem, todos os elementos ao redor da articulação, tendões, bursas, ligamentos, né, músculos, né? E aí essa articulação ela vai ficando realmente com dor,
com formação vai mudando um pouco a conformação dessas articulações, vai formando os nódulos nessas pequenas juntas das mãos, na coluna vai fazendo o que a gente chama de bico de papagaio. Conheço. Né? Não tenho ainda bem, mas tem familiares que têm, é difícil. Sim. Isso aí. Os pacientes vão tendo com muita frequência comprometimento nos joelhos, até porque é uma articulação de carga, né? Então a gente já começa a observar que tem um aspecto muito importante que a gente tem que trabalhar para a gente ter, digamos, uma artrose um pouco melhor. Não ser pesado. Né? Então a gente tem o principal tratamento, digamos assim, de prevenção e melhora da dor e da degradação de uma cartilagem, principalmente o joelho, é diminuir peso, diminuir a própria carga. Né? Então, o tratamento do sobrepeso, da obesidade é fundamental. A idade não vai ter jeito, né? A idade, essa aí chega. Essa não tem como, a gente não tem como voltar no tempo. O bebê não nasce com artrose. Né? Então, depois dos 200, de fato, a maioria começa a ter manifestação clínica, a dor, que não é tão inflamatória como as artrites, né? Principalmente as autoimunes. O paciente até acorda enrijecido, mais duro, só que aí 5 minutinhos já se estica, aí já vai melhorando. Aí isso a gente chama de dor mais mecânica. De manhã cedo tem uma certa rigidez matinal, mas de curta duração, e piora ao longo do dia com esforço. Né? Nossa, eu trabalhei muito, eu me esforcei demais, eu preciso descansar. Aí descansa, melhora. Né? Então, ela é mais mecânica. Né? Só que, dependendo da evolução, aí depende. Com a evolução de uma artrose, principalmente de joelho e quadril, aí sim, aí essa pessoa passa a ter dor o dia inteiro. Né? Porque vai perdendo esses elementos da articulação. E o osso, ele passa a grudar um no outro. Porque perde a cartilagem, né? Começa a ter uma reação inflamatória importante, que a gente chama de sinovite. A membrana sinovial reage, inflama, pode acumular líquido dentro da junta, né? Acumula, a gente chama de derrame articular, ou a água no joelho, por exemplo. E isso incomoda, né? Diminui a mobilidade da pessoa e dói. E essa dor, ela passa a ser 24 horas, né? Ela passa realmente a dominar o estado geral dessa pessoa. E é isso que a gente quer evitar, Nani. A gente quer evitar a evolução natural da osteoartrite, para fazer com que a gente tenha um envelhecimento com boa qualidade, né? Com a melhor qualidade possível. Bom, até falando disso, né, sobre questão de tratamento, até você vai me corrigir se eu estiver errada, mas o presidente Lula recentemente tem passado por alguns procedimentos também e tem até uma cirurgia marcada. O tratamento é só também nesse caso aí, só com caso de procedimentos, ou tem alguma outra forma? É que depende, então, do grau da artrose. A dele já estava mais avançada. A dele, pelo que a gente está acompanhando, né, nas mídias, é de grau avançado, já com indicação cirúrgica. Esse seria realmente o estadio mais avançado. Né? A gente quer evitar isso. Existem algumas possibilidades terapêuticas. A principal é aquilo que a gente comentou, redução do peso. Fundamental. Então, tem que ter o acompanhamento com uma nutricionista de preferência, né, para orientação alimentar adequada, porque não é assim, eu tenho que mudar agora, eu tenho que mudar para sempre. Né? E o outro tratamento fundamental é a atividade física. A atividade física, você vai ver que assim, a medicina hoje ela se divide, a terapêutica, em 2 grandes grupos de tratamento. São as medidas físicas e as medicamentosas. Né? Então, todo mundo vai ter que fazer atividade física. Né? E na osteoartrite, na artrose, é meio que mandatório, obrigatório. Porque quando eu começo a trabalhar melhor o meu músculo, eu consigo poupar um pouco mais a minha articulação. Né? Então, o fortalecimento muscular é fundamental. Tá? Aí diminui dor, diminui até a evolução, né, da doença, e, de novo, melhora a qualidade de vida de todo mundo. Então, redução de peso
e atividade física. Da parte medicamentosa, existem também algumas possibilidades que a gente utiliza, além de analgésicos e anti-inflamatórios. Em alguns momentos a gente precisa usar, mas aí sempre por curto tempo e em casos específicos, né, porque existem contraindicações a alguns medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. Então, é muito individualizado isso aí. E a gente tem algumas medicações que também a gente pode utilizar, mas hoje nós temos alguns questionamentos do real papel desses medicamentos. Alguns, na verdade, eles acabam melhorando mais a dor do que a evolução natural da osteoartrite. Né? Então, a gente pode tentar utilizar vários produtos, na verdade, né, que a gente vai chamar de protetor da articulação, né, mas que podem ou não funcionar. Eles não, existem pacientes que vão se beneficiar e outros que não. Inclusive o que o presidente Lula acho que fez essa semana, se não me engano, né, que foi um procedimento com uma infiltração. É isso que eu ia perguntar até, né? Quais que são esses procedimentos, então, antes? Porque o que os médicos dele até falaram era que esses procedimentos iam ajudar a reduzir a dor, até para ele conseguir fortalecer a fisioterapia. Sim. Então, tem esses procedimentos antes. Qual que é a diferença desses procedimentos que vêm sendo feitos para uma cirurgia mesmo, assim, uma cirurgia real? O ideal seria que a gente fizesse antes. Porque pelo que a gente está percebendo, realmente o grau é muito avançado, ele já deve estar naquele estágio que o osso encosta no outro. Então, a dor é 24 horas. Né? E, então, o ideal é que seja realmente antes. Numa fase... Existem alguns graus que a gente consegue delimitar e dizer se o paciente está numa fase 1, 2, 3 ou 4 de comprometimento articular. Né, através de um raio-x simples, por exemplo. Então, o ideal é que a gente tente tratar a osteoartrite numa fase mais inicial. Né, quando eu ainda tenho uma cartilagem que eu posso fortalecer, digamos assim. Né? Quando ela ainda está lá, né? Quando ela ainda está, exatamente. Para a gente trabalhar um pouco mais com ela. Tá? Porque depois que ela começa a ficar muito degradada, numa fase 3, 4, aí realmente... as condições de resposta terapêutica começam a ficar muito restritas. Tá? Mas nós temos, sim, alguns produtos assim, que tentam modificar, né, melhorar a dor e a evolução. Eles são considerados, embora haja muita discussão na literatura, desse real papel deles. Né? Então, a gente tem vários sais de glicosamina, condroitina, colágenos, né? Alguns produtos fitoterápicos, cúrcuma, mas de fato eles não, a eficácia deles, Nani, é aquém do que a gente gostaria, né? Então a gente não pode só recomendar essas medidas, né? Porque elas não são tão significativas. Essa é a grande verdade. Como uma complementação ali, de repente, é interessante? É possível. Tem pacientes que se beneficiam. Né? E a literatura mostra exatamente isso, que tem alguns respondem e outros não, à semelhança do placebo. Tá. Mas de fato, por isso que assim, a medicina ela é de fato uma arte, porque tem doente que para ele é bom, mas nunca abandonar aquilo que é o mais importante, redução de peso e atividade física. Porque esses, a gente sabe que é 100%, exatamente, todos os pacientes podem se beneficiar. Exato, né? E analgesia nos períodos de maior dor, né? Que é possível, sim, a gente até indicar alguns analgésicos, desde, de novo, que a pessoa possa utilizar, né? Agora, quando eu também fazia algumas pesquisas, até você comentou aqui na nossa conversa, diferença entre artrite e artrose. Existe uma diferença? É a mesma coisa? Qual que é a diferença? Ou existe, não, né? não, existe sim, porque a artrite a gente considera os quadros mais inflamatórios, né? Então a articulação fica de fato inchada, vermelha, quente, com bloqueio, né, do movimento, e se essa articulação não é tratada, esse paciente perde o movimento articular. Né? Todo esse processo inflamatório vai destruindo uma cartilagem, vai destruindo uma junta, as articulações, e essa pessoa começa a ter
deformidade. Então, as artrites levam a maior deformidade articular. E com perda de movimento, né? E com com limitação. Então, são doenças que limitam muito a vida de pessoas. E as artrites costumam comprometer pessoas mais jovens, diferente da artrose. Né? Tá. Então, a artrose, de fato, aparece na população de maior idade, né? Acima dos 40 anos, e muitas se manifestam entre 55 e 60 anos, ou mais que 60 anos. As artrites é diferente. As artrites eu posso ter desde a criança. Isso também é importante a gente salientar. As doenças reumáticas podem comprometer todas as idades, né? Tanto homem como mulher, e desde o bebê até o paciente de 90 anos. Né? Então, e algumas, as artrites, né, mais famosas, digamos assim, por exemplo, a artrite reumatoide, o próprio lúpus, né, as espondiloartrites, elas gostam muito de pessoas na fase produtiva. Então, é 30, 40 anos de idade ou menos, né? Entre 20, 30, 40 anos. Então, a gente está falando de pessoas jovens, jovens e produtivas, e que podem ficar limitados, né, por perda de função articular e até de órgãos. Por exemplo, uma lúpica com 30 anos, se ela faz uma nefrite não tratada adequadamente, ela acaba evoluindo para uma insuficiência renal, necessidade de diálise, ela vira uma renal crônica, se não tratada. Jovem ainda, com tendo que 30 fazer anos, diálise com 30 anos. Com 30 anos. E aguardando o transplante, e esses pacientes, a gente sabe muito bem que a mortalidade é mais precoce, né? Então, realmente a gente está falando de doenças com grande impacto. Então, no caso dela, ela também é uma doença, não digo o lúpus, a artrite, né? Ela também é uma doença autoimune? Sim, a artrite reumatoide é. Então, artrite reumatoide, lúpus, né, miopatias, nós temos doenças reumáticas que comprometem muito a musculatura, né, e que podem dar quadros articulares. Né? O comum é que muitos delas acometem as articulações, né? Mas existe um predomínio, né? Por exemplo, na musculatura proximal, que eu chamo, que é a musculatura daqui dos braços e das coxas. Então, é um paciente que começa a ter dificuldade de levantar o braço, tem fraqueza, né, para levantar o braço, para pentear o cabelo, para escovar os dentes, para segurar, para carregar uma caneca, né? Então, são para levantar da cadeira, né? Então, elas são bem diversas, de fato, sabe? A gente tem doenças que comprometem, desse grupo das autoimunes, que comprometem glândulas que produzem secreções. Por exemplo, saliva, lágrima. Então, essa pessoa começa a ter secura nos olhos, secura na boca, né? Não produz saliva, então, é um paciente que tem olho seco, boca seca, né? Pele seca. E isso muda muito a tua qualidade de vida, né? E essas autoimunes são as que podem comprometer, além das articulações, outros órgãos, como, por exemplo, os olhos. Né? Então, realmente é muito diverso. Aí, além disso, das articulações, alguns órgãos, como olho, boca, pulmão, né? Muitas dessas nossas doentes, tanto artrite reumatoide, lúpus, Sjögren, miosites, podem fazer doença pulmonar intersticial. A semelhança da Covid, por exemplo, quando comprometeu tanto o pulmão dos nossos pacientes. É verdade. Tá? Então, elas podem realmente ter um comprometimento muito amplo. Falando até agora sobre lúpus, né? Porque tem até alguns artistas internacionais que têm lúpus e que falam muito sobre essa doença. O que caracteriza ela? Você falou aí dessa questão até de pulmão e tudo mais. Sim. Como é que é a lúpus, né? É uma doença autoimune, enfim, mas e quais que são ali os sintomas de uma doença? Que uma pessoa como é que fala? Lúpica. Lúpica. Que uma pessoa é lúpica. Ela predomina na mulher,
né? Então, eu vou pensar mais no comprometimento de uma mulher na faixa etária entre 15 e 45 anos. O fator hormonal é muito importante, por isso que realmente predomina na mulher. É em torno de 10 a 13 mulheres para um homem. Nossa. Mas existe no homem também, né? E aí as manifestações são muito além das articulações, de fato, mas o quadro articular é muito comum, essa artrite, né? Que a junta fica inchada, vermelha, a paciente começa a acordar, nossa, tá doendo as minhas juntinhas hoje, amanhã, depois, uma semana, um mês. Então, dor articular de caráter inflamatório começa a ficar mais prolongado, passa de um mês. Isso já tem que chamar um pouco a atenção da população, que pode ser uma doença reumática, né? Desde a artrite reumatoide, até lúpus, até Sjögren, as miosites, a esclerose sistêmica, né? Mas o lúpus, no caso, além do quadro articular, um paciente costuma ter muitas manifestações constitucionais. Então, perda de peso, febre, que é uma doença inflamatória, né? Então, febre, perda de peso, aparecimento de ínguas, de gânglios, né? E muitas vezes até imita outras doenças. Tanto é que uma das dificuldades que a gente tem de diagnóstico é que essa pessoa acha assim, nossa, eu estou com febre há um mês, acho que eu estou com uma infecção, né? Eles começam a procurar outros especialistas e não um reumatologista, né? Um clínico ou um infecto. E aí, muitas vezes, eles chegam ao reumatologista um pouco demorado, né? Mais tardiamente. Mais avançada os sintomas, né? Exato. As consequências da doença. Então, são manifestações que podem ser gerais, articulares, de pele, né? É uma doença que gosta de fazer lesão em pele, com muita frequência, assim, 70% dos casos, por exemplo, 70%, 80%, e as lesões gostam muito de aparecer em áreas expostas ao sol. Aí existe, então, um fator ambiental que é muito importante para o desencadear dessa doença, né? Que é a exposição solar. Então, a gente tem muito paciente que abre o quadro depois das férias, né? Das férias do Nordeste, por exemplo, agora, né? Então, as férias nossas de janeiro. Então, a exposição solar é um fator ambiental muito importante nas doenças autoimunes, principalmente no lúpus. Tá? Principalmente, então, na face, e vai ganhando aquele formato, porque gosta muito de comprometer essa região aqui da face, onde tem o arco zigomático aqui, né? Que imita uma borboleta. Então, aqui nessa parte gordinha, na bochecha, né? E no dorso do nariz. Né? Então, faz um formato realmente de uma borboleta, mas pode comprometer qualquer parte do corpo. Gosta mais dessa região. Mas não é regra, Mas não né? é regra. Não é regra. Pode ser, então, na face, no V do decote, né? Nos braços, tá? Nas pernas, né? Mas principalmente nessas regiões mais expostas ao sol. No couro cabeludo, muitos pacientes têm lesão no couro cabeludo. Podem perder com muita facilidade queda de cabelo, né? Então, eles têm queda de cabelo, lesões de pele, dores articulares, lesões na boca, fazem com muita frequência úlceras nas mucosas, tá? Principalmente na boca, nariz. E, com o evoluir, começa a comprometer outros órgãos. Então, pulmão, por exemplo. Então, essa pessoa pode começar a ter uma dificuldade para respirar, tosse, e a gente tem que investigar esse pulmão para ver que comprometimento que está tendo. Pode ter comprometimento cardíaco, pode ter inflamação do coração, de todos os folhetos, digamos assim, do coração. Pode ter uma preocupação muito grande que a gente tem no lúpus é o comprometimento dos rins. Né? Então, essa pessoa pode começar a perceber que a urina vai ficando diferente, uma urina com mais espuma, que está perdendo elementos que não deveria perder, como proteína, por exemplo. As pernas podem começar a inchar, a pressão pode começar a alterar,
né, que foi o que aconteceu com a Selena Gomez, né? É ela mesma que eu já ia mencionar, porque ela teve essa questão até no rim, né? Ela teve que ter um transplante até de rim, porque e fala-se muito até da aparência dela, porque ela começou a ficar mais inchada, parece, o rosto mais inchado. Isso de fato acontece com os pacientes de lúpus, então? Sim, porque pela própria doença, pelo comprometimento renal, por exemplo, né? Que pode começar com inchaço nas pernas, mas pode evoluir para o corpo inteiro, digamos assim, né? Depende do grau de comprometimento renal. E também pelo tratamento que tem que ser feito, que ainda a gente utiliza, sim, a cortisona, a corticoterapia. E um dos efeitos colaterais da cortisona é o ganho de peso. Isso né? Embora, olha como é uma situação realmente muito delicada, porque ela acabou, ela fez o transplante, o rim dela agora está funcionando, né? A gente fica muito feliz, só que ela não pode perder esse transplante. Então ela tem que tomar para sempre a própria cortisona, numa dose pequena, mas cortisona, Nani, ela não tem dose boa. A dose boa de cortisona é nada. Não ter dose. Porque qualquer dose vai dar problema, entende? A médio, curto, a curto, médio e longo prazo. Então, tanto é que uma das principais, assim, dos principais objetivos que a gente tem quando trata esses pacientes com doença autoimune é tentar minimizar o dano que a cortisona causa, reduzindo ao máximo que a gente puder, até mesmo suspender, só que, lógico, de uma forma gradual, com orientação médica, não pode ser o paciente por conta, e utilizar novas terapêuticas. Mas aí vem o lado bacana disso tudo. Nós temos muitas possibilidades terapêuticas hoje. Então, a gente pode tratar de todas essas doenças autoimunes ou imunomediadas de uma forma muito legal, né, com drogas que estão atuando, tentando realmente mudar esse processo inflamatório, mudar a resposta imunológica do paciente, e com isso a gente consegue diminuir a inflamação, né, e tentar restabelecer assim, ao máximo, né, os órgãos desse paciente, sabe? Cura nós não temos. Doença autoimune, não, né? Não tem realmente. Cura. Mas a gente tem muito o que fazer, tá? E a gente qualidade de vida. A gente tem sim, nós evoluímos. Isso a gente não tem dúvida. Para você ter uma noção, a sobrevida na década de 50 de uma lúpica em 5 anos era muito limitada, né? Em 5 anos, acima de 90% dessas pacientes poderiam evoluir para óbito. E hoje a gente tem maior que 90% de sobrevida em mais que 10 anos. Agora, ainda uma dúvida sobre o lúpus, porque vários casos que eu tenho conhecimento, até da própria Selena Gomez, também temos a Lady Gaga que tem isso, tem algumas conhecidas que também foram diagnosticadas, mas todos esses casos me parecem que foram diagnosticados já numa idade, não vou dizer avançada, né? Porque não é uma idade avançada, 20 e poucos anos. Mas estado avançado da doença, né? Isso também, mas já que é uma doença autoimune, a pessoa nasce com ela, só que só aos 20 anos começa a perceber e vem o diagnóstico. Por que essa dificuldade? De fato, você falou que tem uma questão hormonal também. Sim. Por causa disso? Tem alguma outra questão realmente na dificuldade de exames de identificarem o lúpus? Por que acaba tendo esse diagnóstico mais tardio? Nós não temos, de fato, uma causa isolada. Essa é a grande dificuldade. Nós temos alguns genes associados a essas doenças, mas não é um só. Porque eu poderia atuar neste, né? Mas não é. Elas são poligênicas. Então, tem vários genes envolvidos e não necessariamente todos vão desenvolver a doença. Não é assim. Aí a gente acredita, de fato, que tenha outros fatores associados, mas isso eu diria que é para tudo na medicina, sabe? Tudo funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma carga genética e aí determinado fator vai exercer um peso em mim, né? Para eu desenvolver esta doença, esta ou aquela, sabe? Aí, por exemplo, nas autoimunes, vai contar muito a exposição solar, principalmente no lúpus, o tabagismo, né? O tabagismo. Aliás, na artrite reumatoide, o tabagismo é o principal fator ambiental, depois do genético, digamos assim, sabe? Né? Do hormonal, porque também gosta mais de mulher, né?
Então, a gente começa a ver vários fatores. O cigarro hoje, para a gente, ele é assim, ele está completamente envolvido na autoimunidade. O cigarro modifica elementos celulares, tá? Assim, modifica aminoácidos que compõem a nossa genética. Então, para vocês terem uma noção do que o cigarro pode causar, né? Isso está mais que definido, não só nos estudos internacionais, como a gente já tem publicação nacional mostrando esta relação, né? Então, a pessoa que fuma, ela vai ter um risco maior de ter autoimunidade do que não fuma, junto com a genética, entendeu? Entendi. As infecções também, elas funcionam como um gatilho para o desencadear de uma autoimunidade, o estresse. Então, de fato, uma das questões que muito tem sido questionados para a gente é o que está acontecendo, né? Essas doenças estão aumentando? Sim, elas estão aumentando. Porque a gente está cheio... Por esses fatores externos, a gente está cheio de aspas. fatores externos, sabe? Com certeza, os fatores, a alimentação, né? Medicamentos. A gente tem também medicamentos que podem ter um papel na imunidade, levando quadros de manifestação clínica de alguma dessas doenças, né? Então, tem muita coisa nesse planeta, né? A humanidade evoluiu de uma maneira fantástica, só que a gente está pagando um pouco o preço, sabe? Além de que a gente está fazendo mais diagnóstico, né? Porque eu realmente acredito que há 30, 40 anos atrás, muitos pacientes não tinham noção do que era essa doença, deixava evoluir e às vezes não dava tempo mesmo de se atuar, né? Nem de fazer o diagnóstico, quanto mais começar uma terapêutica. Mas ainda está demorado, viu, Dani? Por isso que assim, eu acho muito importante esse trabalho, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, porque a gente precisa divulgar as doenças reumáticas, porque elas são ainda esquecidas, sabe, da população, né? Muita gente fala assim, a doença autoimune é raro. Não é bem raro, não. Não é. A artrite reumatoide, ela já atinge 1% da população, né? Então, tem muita gente com artrite reumatoide. E a tendência que a gente está observando é essa, que cada um de nós vai desenvolver alguma autoimunidade, sabe? Então, e não é só dentro da reumatologia. Isso expandindo para outras áreas da saúde. A gente tem autoimunidade na dermatologia, na neuro, na gastro. Tá? Aliás, a reumatologia, ela tem até uma relação muito estreita com várias das especialidades. Exatamente porque, então, eu tenho doenças que comprometem os rins das pessoas. Então, a gente acaba fazendo um tratamento muito conjunto, precisa ter essa interdisciplinaridade, né? Porque a gente vai tratar melhor nosso paciente. Tem doentes que abrem um quadro com uma doença inflamatória intestinal, sabe? E aí vai descobrir que é outra coisa. Exato. Dentro dessas doenças autoimunes da reumatologia, a gente falou aqui do lúpus, que tem um pouco dessa dificuldade de diagnosticar desde criança, desde pequeno, enfim. Tem outras doenças que são mais difíceis ou mais fáceis? Ou são todas mais ou menos com essa característica também de não uma demora no diagnóstico, mas um diagnóstico que acaba tendo que aparecer o sintoma para que a pessoa procure e tenha o diagnóstico? Sim. Infelizmente, realmente... isso existe, sim. Assim, até porque eu não posso tratar um paciente com um resultado isolado de um marcador, por exemplo, o FAN, que é um marcador muito famoso, é um exame laboratorial que avalia a presença de anticorpo anticélula, né? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque esse marcador ele pode aparecer na população dita normal, em 10% a 15%, de repente, até mesmo, sabe? É uma porcentagem alta ainda, Sim. né? Existe essa possibilidade, então eu tenho que juntar. O diagnóstico acaba sendo realmente não tão simples, de fato. Porque eu tenho que ter a clínica e tenho que ter manifestação de exame, de laboratório ou de imagem, sabe? Para eu poder... pensar mais nessas doenças, isso é verdade. Mas essa pessoa tem que procurar
com mais rapidez, por exemplo, sabe? E não esperar tanto. A gente ainda atende pessoas que estão procurando um reumatologista há um ano, por exemplo. E isso é uma dificuldade que a gente tem ainda no nosso sistema público, né? Tem poucos, a gente pode dizer que tem poucos especialistas em reumatologia? Exato, ainda somos poucos. Nós somos hoje no Brasil aproximadamente 3.100 reumatologistas. Bom, né? só no servidor você falou que tem 1.000, né, atendimentos de reumatologia, está precisando mesmo. Exato. Nós temos, então, no país, em torno de 3.100 reumatologistas e 1/3 deles estão no estado de São Paulo. Uhum. Né? Então, isso é muito mais, é pouco. É muito pouco. E mesmo assim, é concentrado nessa região. Então, pensem o que acontece nesse continente chamado Brasil. Né? A gente tem estados que têm 30 reumatologistas no Norte e Nordeste, entendeu? Então, é muito pouco. Ainda precisamos, né? A gente precisa de mais reumatologistas, a gente precisa que a população conheça mais as nossas doenças. Há um desconhecimento mesmo por parte de colegas médicos. Porque como são doenças com muitas características, né? Elas são meio que quebra-cabeça. Né? E aí indica para uma especialidade, mas na verdade seria para vocês. Exato. Mesmo o colega médico. Às vezes ele pensa primeiro num especialista na doença pulmonar, sendo que esse comprometimento provavelmente já é meu, da reumatologia. Entendeu? Até me passou aqui pela cabeça que talvez um encaminhamento de uma lúpica para uma dermatologista talvez seja até comum, né? Por ter essas características de lesões na pele. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter muito conhecimento mesmo. A gente está tentando, né, mostrar, explicar o que é, como é que são essas manifestações. Por exemplo, uma delas, eu acho que vale a pena a gente comentar agora por causa do inverno, é a esclerose sistêmica. Ela é um tipo também de autoimunidade que ela faz o comprometimento de pele. Então, é uma pele que fica espessada, dura, enrijecida. E ela faz também comprometimento de órgãos internos, principalmente pulmão e coração. E os vasos. Então, há uma alteração, uma modificação da estrutura dos vasos. E essas pessoas passam a ter, muitas vezes, essa é uma marca que antecede muitas das manifestações clínicas. A gente chama de fenômeno de Raynaud. É uma pessoa que começa a perceber que os dedos vão ficando brancos, esbranquiçados e depois arroxeados no inverno. Né? É um fenômeno, é um aperto, uma constrição dos vasos das extremidades, de mãos, pés. Então, essa pessoa tem assim as mãos frias e ela percebe, nossa, está ficando branco. Aí fica branco, fica roxo e depois avermelha quando o sangue... o vaso faz isso. Fecha, depois ele volta. É um fenômeno transitório, né, que dá um alerta para uma possibilidade de doença reumatológica. Né? Agora, eu também posso ter na população normal, de novo. Que difícil. 10% da população dita normal pode ter fenômeno de Raynaud. E nunca vai desenvolver nenhuma doença reumatológica. Ela só vai ter ali num determinado período e acabou. Só que predomina, então, numa fase mais jovem. Então, é a criança, é o adolescente. Agora, uma pessoa de 30 anos começar a ter um Raynaud, tem que chamar a atenção. Não estou dizendo que vai ser, não me interpretem dessa forma, mas que vale a pena uma avaliação reumatológica para um fenômeno de Raynaud, para uma pessoa que nunca teve Raynaud. Nossa, eu percebi que agora... E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, está muito frio mesmo. Esse período, eu acho que esse ano fez mais frio que o habitual, sabe? E aquilo vai passando, o tempo vai passando. Então, a gente atende pessoas que às vezes falam, nossa, doutora, eu estou com isso há 5 anos. Entende? Nossa. Só que não atentou, né? Começou a se proteger, lógico, e o tempo foi passando, né? E já é uma doença que a gente já poderia ter feito um diagnóstico mais precoce. Então, o fenômeno de Raynaud chama a atenção, tá? Para a autoimunidade, principalmente a esclerose sistêmica. Todas essas doenças autoimunes podem cursar com Raynaud, como lúpus, artrite reumatoide, Sjögren's, miosites. Mas a esclero é muito importante. Quase 100% desses pacientes têm Raynaud. Tá?
Bom, até agora, voltando até para o hospital lá do servidor, como é que vocês atendem esses casos de pacientes reumatológicos? Você mencionou até que são 1.000, né? Acho que 1.000 é um número por aí. Então, 1.200. 1.200. Como é que é o atendimento, então, por lá de pacientes reumatológicos? Nós somos 13 especialistas 13. Distribuídos, né, por várias doenças, porque a gente comentou, porque elas são múltiplas, né? Elas são diversas. Desde uma tendinite no calcanhar, né? Até um lúpus com grave comprometimento de vários órgãos, né? Então, nós temos subdivisões das doenças. Então, nós temos ambulatórios de artrite reumatoide, de espondiloartrites, de lúpus, das outras doenças mais raras, que eu inclusive faço exatamente lúpus e as outras mais raras, né? Pacientes que a gente também tem ambulatórios específicos de dor na coluna, por exemplo, porque o acometimento de coluna pode ser múltiplo, tá? Desde tumor, hérnia, até espondiloartrite, né? Ou dor mecânica mesmo, só por vários fatores aí. E também doenças causadas por cristais, por exemplo, e a principal delas é a gota. Então, a gota é uma doença reumatológica e que adora o homem. Ela tem essa característica, né? Ela não é autoimune, não há produção de autoanticorpo, né? Há uma reação inflamatória nas articulações, uma doença muito preocupante, porque ela também compromete o homem numa idade produtiva, né? Entre 30, 40, 50 anos, né? E essa articulação ela vai inflamando com o progredir da doença e ele vai limitando completamente essas juntas, né? E há uma relação muito estreita da gota, onde essa é uma doença que a gente tem um fator, é o aumento do ácido úrico no sangue. Então, há, de fato, uma reação inflamatória associada a este ácido dentro das articulações, né? A produção de cristal, por isso que a gente chama que ela é uma doença microcristalina. E eu posso ter comprometimento das articulações, Nani, mas há uma relação muito estreita com o sistema cardiovascular. Tem um paciente que tem riscos maiores de envolvimento renal, de envolvimento cardíaco e cerebral. Tá? Então, hoje, dentro da síndrome que a gente chama metabólica da cardiologia, lembra que eu comentei que a gente tem uma relação muito grande com várias áreas? Sim. Então, a gota é a nossa relação com a cardio, porque esses pacientes desenvolvem com muita frequência síndrome metabólica. Eles têm aumento de peso, eles têm pressão alta, diabetes, muitos são tabagistas, né, sedentários e têm ácido úrico elevado. Então, eles têm um risco muito grande de infartar, de ter derrame, de AVC também, né, e de doença renal, com evolução para insuficiência renal mesmo. Bom, para a gente finalizar, então, aqui a nossa conversa, você também faz parte da Sociedade Paulista de Reumatologia, que completa 70 anos esse ano. Então, eu queria saber quais que foram aí esses avanços com a sociedade, quais são os desafios daqui para frente. Esse é um tema muito querido mesmo para todos nós aqui do estado de São Paulo. Né? É com muito orgulho que eu hoje presido a Sociedade Paulista, porque ela realmente é uma sociedade com um diferencial muito grande, né, em relação a todo ao Brasil e talvez até a América Latina. Né? Ela realmente ela só foi crescendo, ela cresceu do ponto de vista estrutural, né, e de número de associados. As pessoas se sentem muito pertencentes à Sociedade Paulista, tem orgulho de participar da Sociedade Paulista, porque ela cresceu muito. Ela oferece muitos produtos, né, de interesse para o seu associado. Né? Então, a gente tem hoje até uma parcela de associados fora do estado de São Paulo. Né? A gente tem associado do país todo e até fora do Brasil. Então, é muito legal ser sócio.
É muito bacana. E eu fico muito feliz de ser sócio da... Né? A gente tem colegas que são sócios da sua regional e também da daqui. Que coisa. E realmente foi muito interessante toda a evolução da sociedade, né? Com produtos, com eventos próprios, né? De interesse nacional. Né? E, por incrível que pareça, a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, aumentar isso. Né? Então, a gente já tinha já era muito sólida, pré-pandemia. Né? A gente tem 2 grandes eventos que eles só perdem para o Congresso Brasileiro. Então, o Congresso Brasileiro predomina, é claro, é a nossa mãe, mas depois vem os eventos da SPR, né, em número de participantes, né, de congressistas. Só que, com a pandemia, nós conseguimos criar outros produtos. Né? Então, hoje a gente está com 15 produtos que a gente oferece para os nossos associados. Né? Desde assim, produtos dentro dos sites, que eles podem acompanhar nos sites, né, que estão sempre sendo atualizados, e das mídias, né, que eles podem entrar a qualquer momento no Instagram, no Face, né. Então realmente é muito interessante todo esse processo que aconteceu com a Sociedade Paulista de Reumatologia. Bom, muito interessante. Então, agradeço, doutora, pela participação aqui no podcast da LESP, explicando um pouquinho sobre essa grande estrutura aqui do Hospital do Servidor e também sobre esses desafios aí da reumatologia. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né, conversando sobre a reumatologia e todas essas nuances, né, que acompanham essa especialidade tão apaixonante. Dá para perceber que a senhora tem muita paixão mesmo por isso tudo, né? Bom, esse foi então o podcast da LESP. A gente recebeu aqui a doutora Nafice Araújo, que é a responsável pelo Departamento de Reumatologia do Hospital do Servidor. Então, explicando um pouquinho aí sobre a estrutura do hospital, também falando bastante sobre a questão da reumatologia aqui no país e também os desafios. A gente fica por aqui e até o próximo podcast da LESP.